Professor, que série... Oi, gente, aqui é o professor Yuri Motoyama. Estou vindo aqui interromper o começo deste Drops para deixar para vocês o evento que vai acontecer agora, nesse domingo. Então, se você ouve o podcast na data do lançamento, se você é aquele que já baixa e já ouve, você já vai ficar sabendo das informações quentíssimas sempre na hora certa, tá? Então, se você ouviu depois, perdeu o evento, mas mesmo assim nós vamos disponibilizar ele posteriormente, que eu vou dar todas as explicações aqui. Beleza, então ó, dia 29, no domingo agora, nós vamos ter o evento Exercício Físico para Todos. Ele vai ser um evento totalmente online. Você vai poder participar dos fóruns, ele vai ser mini pods, né? A Daisy que colocou esse nome que ficou bem legal. Então vão ser palestras pequenas de 20 minutos, onde depois você vai enviar perguntas e interagir com os palestrantes, tá? Ele vai acontecer no período da manhã do domingo. Você precisa fazer inscrição no evento, a inscrição é gratuita e você vai receber um certificado de participação. E as palestras que vão acontecer vão ser as seguintes. De manhã, o tópico vai ser saúde da mulher, então vamos conversar sobre os mitos da gravidez, quando a gente pode começar a treinar na gravidez. Depois, o pod 2, segundo tópico, é sobre mães. Então, a gente vai falar sobre como o exercício afeta o leite materno, né? Se afeta, sobre fortalecimento de assoalho pélvico para incontinência urinária. E o pod 3 é sobre crianças, então a importância da natação para bebês. E o CrossFit Kids, né? Muitas pessoas estão aderindo aí a trabalhar nessa área de treinamento para criança com CrossFit. E o último, pod 4, que vai ser sobre lesão muscular, hipertrofia e LPO. Então a gente vai falar sobre nutrição e lesão muscular, como músculo hipertrofia e sobre a popularização da LPO. Muito interessante todas as palestras. A Daisy que produziu esse evento todo e organizou os palestrantes, são pessoas que ela escolheu a dedo, então são pessoas muito gabaritadas para falar nesse tema. Vai ser muito legal. Este evento vai ter parceria do CREF, da Associação Nacional de Personal Trainers, e também aqui do 4 de 15, e a gente vai transformar esse evento num podcast posteriormente, mas aí, se você quiser ter o certificado e participar mesmo do evento, fazer o network lá, enviar perguntas, né, acompanhar o evento ao vivo, você vai ter que fazer inscrição. Eu vou deixar o link na postagem desse episódio, ou você entra lá no Ciência do Exercício, na bio lá, a gente está divulgando toda hora lá no 4 de 15 ou no Ciência do Exercício, você vai ter as informações para fazer a inscrição. Mas corre lá, porque se você está ouvindo isso perto do lançamento, a gente nessa altura aqui a gente já está com mais de 300 inscritos no evento. Esse evento vai ser muito legal, você vai se arrepender de ter perdido ele, certo? Então vamos lá, que a nossa queridíssima Aninha tem aqui um papo muito legal pra gente no Drops. Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Olá, pessoas! Vamos para mais um Drops. Daquele podcast rapidinho onde respondemos suas perguntas. Eu sou Ana Luísa Lopes e hoje, junto com Igor Vasconcelos, estamos aqui para responder suas curiosidades que envolvem ciência, treinamento e saúde. Hoje, vamos responder a seguinte pergunta: quais as variáveis estão relacionadas ao desempenho do parapowerlifting? O Igor, que está aqui com a gente hoje, ele é graduado e mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco e é integrante do Grupo de Estudos de Movimento, Esporte e Reabilitação também da UFPE. Ele é doutorando da Universidade Estadual de Campinas e é integrante também do Laboratório de Cinesiologia Aplicada. Seja bem-vindo, Igor. Boa noite, Ana. Muito obrigado. Bom, Igor, para que a gente comece nesse assunto, explica um pouquinho pra gente o que é. Vamos conceitualizar o parapowerlifting. O parapowerlifting, Ana, é um esporte adaptado, certo? É importante a gente entender isso. Então, esporte adaptado é vinculado e objetivado para pessoas com deficiência, certo? Quais tipos de deficiências? Basicamente, quatro
4 grandes grupos. O paralisia cerebral e amputados são para deficiências abaixo da cintura, né? Deficiências do membro inferior. Lesão medular e também baixa estatura. Basicamente esses 4 grandes grupos. O Parapower é uma modalidade que aqui no Brasil está começando a pegar um pouco mais de fama agora, mas ela já vem desde 1964 até hoje, é vinculada a Paralimpíadas e com algumas transformações no decorrer dos anos. Muito legal. E o Power Powerlifting, ele tem um bom desenvolvimento no Brasil? Tem um bom desenvolvimento no Brasil. Ultimamente está crescendo muito a modalidade no Brasil. Hoje a gente tem alguns centros grandes. No estado de São Paulo a gente tem o estado de Itu, né, com o professor Valdeci. Em Minas Gerais tem um grupo também muito forte. Em Sergipe também tem outro grupo muito forte. Então a gente ganhou a primeira medalha de ouro feminina, a última Paralimpíada. Então o Brasil está tendo uma atuada muito forte na modalidade, né? Eu tenho certeza que nos próximos anos, nos próximos eventos, nas próximas Paralimpíadas, que é o evento principal do esporte paralímpico, a gente vai conseguir observar que o Brasil vai conseguir barganhar mais medalhas, tanto de ouro, de prata, de bronze. Muito legal. E tem competição nacional também? Então, Ana, existem competições nacionais, mas existem competições que são organizadas junto a loterias caixas, né, alguns circuitos mais estaduais, mas eu acredito que isso também deva expandir a algo mais nacional. Existe também, logicamente, atividades mais regionais, mas eu não tenho certeza total dessas informações. Quais são os movimentos que são realizados nas provas? Bom, Ana, o Parapowerlifting hoje, ele basicamente é composto apenas por um movimento, que é o movimento do bench press, é o movimento do supino, certo? É o movimento clássico de supino, o indivíduo com a barra, os braços esticados e a barra sobre o peito, ele vai descer a barra até encostar no peito, um encosto suave, não podendo quicar sobre o peito ou repousar sobre o peito. Em seguida, ele faz o movimento ascendente, o movimento empurrando a barra, até novamente estar com os braços esticados sobre o corpo e assim, logicamente, repousando a barra. Esse movimento deve ser, assim, cada tipo de deficiência deve ter uma dificuldade na realização desse movimento, né? Eu fiquei com curiosidade de entender como é que são feitas as divisões de categoria. Você tem categoria por peso ou categoria dependendo da deficiência do atleta, como, por exemplo, a gente teria na natação? Então, hoje o Parapowerlifting não tem a classificação funcional articular feito outras modalidades paralímpicas tem, como tu desse o exemplo aí da natação. O Parapowerlifting hoje é performado tanto por divisão da faixa etária, quanto na divisão por peso, categoria de peso, né? A faixa etária, basicamente, ela é dividida em 4 grandes faixas etárias, de 14 a 17 anos, de 18 a 20, acima de 20 anos e acima de 45 anos. Em relação ao peso, o peso corporal da pessoa, o masculino vai de 49 quilos até mais 107 quilos, e o feminino vai de 41 quilos até o máximo 86 quilos. Entendi. E aí, uma coisa até que a gente estava conversando antes de iniciar o episódio, né? Por exemplo, quem tem nanismo, ele vai ter um peso menor, né? Por conta da estatura mesmo, de ter menos massa óssea, menos estrutura corporal. Mas ele não necessariamente vai ter menos peso. E aí, isso, se ele compete numa categoria de uma pessoa que tem outro tipo de deficiência e uma estatura normal, ele pode ter algum tipo de benefício? Então, isso é algo muito discutido dentro dos entusiastas da modalidade, por exemplo. Porque se a gente for observar, uma pessoa com nanismo, ela tem uma envergadura menor que uma pessoa que tenha apenas lesão medular, por exemplo. Aquilo ali não vai afetar a parte estrutural mesmo, a parte óssea. Em questão de envergadura e de movimento, logicamente uma coisa interfere na outra. A pessoa com nanismo, ela pode ter uma melhor performance por causa do encurtamento do movimento do bench press que uma pessoa que tem lesão medular, por exemplo. Eles são os que mais ganham as provas? Por incrível que pareça, não. É bem disputado.
as maiores marcas não são de pessoas com nanismo, então automaticamente também não são os que mais vencem. É bem disputado. Entendi, não tem nenhum tipo de deficiência que pode se sobressair? Não tem. Todas conseguem performar, por incrível que pareça, de forma bem semelhante, logicamente comparando tanto o peso quanto a idade. Bem legal. É importante falar que o meu convite foi motivado pela revisão sistemática que você, seu grupo de estudos, né, preveu sobre as adaptações, né, que poderiam provocar vantagens no desempenho do para-powerlifting, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Em relação à nossa revisão, ela foi feita com um conglomerado de estudos, né, que, como você falou, visaram basicamente na performance desses indivíduos, mas voltado mais para a área do treinamento e algumas observações que possam ser fatores que melhorem a performance no bench press desses indivíduos, né, desses atletas. Alguns achados bem interessantes, outros a gente já consegue ver no dia a dia, né? Outros já são performados já no dia a dia no treinamento. Quem é da área, quem é treinador, é entusiasta da área e que conhece a modalidade mais a fundo, consegue observar que muito do que a gente descobriu já é feito no dia a dia, né? Como, por exemplo, a prescrição de carga do indivíduo, logicamente individualizada, por meio de um teste de RM, né? Isso é extremamente importante, não só para o treinamento de força, mas também até para o treinamento de hipertrofia, que é outro tipo de performance no treinamento de força, né? Amplitude parcial do movimento é uma possibilidade, né? Um estímulo diferente. Hoje utiliza-se muito o board, né? Que pode ser um pedaço de borracha, de madeira que é colocado sobre o peito, e aquele atleta consegue performar fazendo uma amplitude parcial do braço, né? Ocasionando assim uma melhor amplitude de força, né? De potência, todo o movimento do bench press. Isso seria como se ele parasse o movimento na metade? Exatamente. Legal. Então, é algo que, como eu falei, é muito utilizado hoje em dia, mas a gente consegue observar na literatura que isso também consegue trazer alguns ganhos para os atletas. E tem alguma explicação do porquê que isso poderia ser benéfico? Então, é um estímulo diferente para o corpo, né? Então, o atleta sai daquela mesmice de levantar a barra, trazer ela rente o peito e fazer o movimento de potência subindo novamente. Então ele faz aquilo de forma repetitiva várias vezes no meio do treino. Quando se traz algo diferente no treino, isso acarreta tanto na questão de novas variáveis, quanto na própria utilização da amplitude parcial. Com certeza o corpo consegue trazer novas adaptações, né? Isso também, treinamento de força, é algo muito visível para essa modalidade. Também, outras coisas que a gente conseguiu reparar na literatura, que a própria técnica arqueada, que hoje também é utilizada, não difere muito a questão de carga máxima para a técnica plana da lombar, né? Porque normalmente quando a gente observa o levantamento de supino, a gente observa muito atletas arqueando a lombar para ter uma melhor fase de propulsão, né, de fazer um melhor movimento. E a literatura indica que isso não tem muita diferença para uma técnica de lombar plana, né, uma lombar encostada no banco de supino, que é algo que também a gente consegue observar, e são variáveis que são aplicadas, né, no dia a dia do treinamento desses indivíduos. E uma outra coisa importante também, e não só o treinamento de força, mas o treinamento para hipertrofia, a gente consegue observar muito, é a técnica de repetição de reserva, né? Se aquele indivíduo, com 100 quilos, consegue fazer 10 movimentos, ele não vai até o 10º movimento, ele vai ali até o 8º movimento. Isso levando, logicamente, para a da hipertrofia. O treinamento de força, no caso, é o para-powerlifting, um esporte de força, né? A gente consegue observar isso para a realidade da modalidade, né? E a gente consegue fazer 3 movimentos com aquela carga, não vou fazer 3 movimentos, eu vou fazer 2 movimentos, eu vou fazer 1 movimento para tentar não chegar à fadiga, vou utilizar sempre as repetições de reserva.
E isso é legal também na hora da prescrição do treinamento, né? Perfeito. Porque aí ele escolheria uma carga do qual ele seria capaz de fazer tantas repetições Exatamente. de reserva, né? Deixar tantas repetições de reserva, algo do tipo? Exatamente. E isso linka muito com o primeiro tópico que eu falei, né? Que é a utilização da prescrição de carga pelo RM, né? A utilização da prescrição de carga de acordo com o RM, utilizando a técnica de repetição de reserva, parece ser algo muito interessante para a performance desses atletas. Muito legal. O importante é que o profissional, quando esteja utilizando esses dados que a gente traz na revisão, consiga sistematizar isso em um processo de treinamento desse indivíduo. Por exemplo, a gente utiliza no meio de treinamento de força basicamente 3 etapas muito importantes. A primeira delas, a avaliação física daquele indivíduo antes de começar uma prescrição, que seria a segunda etapa. E por fim, para a gente fazer uma prescrição bem feita, a gente precisa também ter um monitoramento de ganhos, né? Então tudo isso que eu comentei contigo agora consegue estar dentro dessas 3 grandes etapas. Avaliação por meio da prescrição de carga do teste de RM, né? A utilização do teste de RM. A primeira fase é da avaliação. A prescrição utilizando sempre a amplitude parcial do movimento, que é um tipo de variável bacana. Utilizando também tanto a técnica de lombar arqueada quanto a técnica de lombar plana, que são 2 variáveis também muito interessantes para essas observações. E o monitoramento consegue ser feito tanto com percepção de escalas subjetivas de esforço, observações de questionários. Então, tudo isso a gente consegue fazer para observar esses dados dentro do esporte do parapowerlifting, né? Para a gente finalizar, Igor, queria te fazer uma pergunta. Se você queria deixar algum recado, algum conselho para os atletas ou para os treinadores de powerlifting sobre alguma questão que vocês consideram importante de sempre estar considerando no treinamento, levando em consideração isso tudo que a gente já falou, mas meio que fazendo um fechamento desse episódio. Então, primeiramente, ter uma individualização de treino, né? Muito importante a gente observar hoje no alto rendimento, cada vez mais um treino individualizado. Isso é mais especificamente observado no esporte paralímpico, né? Porque existem várias deficiências, várias características distintas uma da outra. Então, quanto mais individualizado o treino, não existe receita de bolo, né? O que a gente traz aqui na revisão é uma coisa mais... a literatura vem trazendo, mas o que pode ser aplicado em atleta X pode não ser aplicado em atleta Y e vice-versa. Então, como comentei, quanto mais individualizado o treinamento, melhor a performance daqueles atletas. Muito bom, obrigada, viu, Igor? Dana, eu que agradeço. Eu queria pedir agora para você deixar aqui as suas redes sociais, onde as pessoas podem te achar para tirar alguma dúvida, para conversar um pouco sobre o assunto. Então, hoje, basicamente, eu utilizo apenas o Instagram, né? @Igor Vasco Oliveira. O Vasco é um C mudo e o Oliveira. Então, quem tiver curiosidade, quem tiver qualquer tipo de dúvida, algum comentário, sugestões, a gente está sempre aberto aí para novas oportunidades. Beleza? Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Esse episódio foi uma apresentação de Ana Luísa, produção e edição de Yuri Montoyama, artes produzidas por mim também, a música de abertura de composição do Anderson Botega e as vozes de introdução são do Diogo Bob e Marlon Sanuto. O 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Se você curte ciência, dá um pulinho lá que você vai achar muita coisa legal para ouvir. Fique bem e até o próximo episódio.